Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mateus 4:1. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. O texto diz assim: Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Durante esses dias nós estamos mergulhando verdadeiramente em vários aspectos do jejum. Nós tivemos aqui na ministração inicial com o Vitão, trouxe uma mensagem poderosa sobre o que é o jejum. Então, se você não ouviu, vai lá no YouTube, essa mensagem está no nosso canal. E basicamente, nós entendemos que jejum é abstinência de alimento com fim espiritual, né? Basicamente é fazer aquilo que o crente mais gosta, é deixar de fazer, aquilo que o crente mais gosta, que é comer, né? Hoje os calvos, então, meu Deus, com essa promoção do BK aí, ó, tá uma loucura. Eu passei agora ali no BK, tem fila até, você não vê, acaba mais. Então é você deixar o BK um pouco de lado, deixar um pouco o McDonald's, deixar um pouco a sua alimentação natural para buscar o Senhor de forma integral, amém? Então isso é o jejum. Depois nós tivemos uma mensagem poderosa do pastor Felipe, estimulados a jejuar, onde nós fomos inspirados a viver o verdadeiro jejum, não um jejum de aparência, não um jejum egoísta, mas um jejum tão poderoso e verdadeiro a ponto de trazer benefícios não somente para mim, mas para a vida dos meus irmãos também. Nós tivemos na última quinta também uma verdadeira aula com o pastor Arnaldo, onde foi falado dos impactos do jejum. O jejum ele é tão poderoso que ele tem impacto não só no nosso espírito, mas no nosso corpo e na nossa alma também, amém? Foram mensagens tão poderosas, tão ricas, que eu fiquei me perguntando em casa, o que eu vou falar hoje? Acabou, não tem mais, Claudião, meu Deus! Mas o Espírito Santo ele é tão bondoso que sempre tem uma porção nova aos nossos corações, amém? E hoje nós vamos falar sobre o propósito do jejum. É uma mensagem de ensino. O Edson até brincou comigo, eu falo que eu vou com calma e depois já estou pulando aqui. Mas hoje eu creio que eu vou me conter aqui para a gente ter um momento de ensino verdadeiramente, para entendermos a razão pela qual nós devemos jejuar, né? Eu não sei se você sabe, mas você só desfruta daquilo que você entende. Você só desfruta daquilo que você entende. Isso não é uma frase de efeito, isso é uma passagem bíblica. Jesus diz isso em Mateus capítulo 13, verso 19. Ele diz: E não entendendo a palavra, o maligno vem e faz o quê? Rouba a semente, tira a semente. Então nós precisamos entender para desfrutar aquilo que nós estamos entendendo, amém? Vocês estão entendendo? Amém. Agora sim. O texto que nós acabamos de ler, que vai nortear o nosso estudo, Mateus capítulo 4, ele diz que Jesus, após ser batizado por João Batista, após ser batizado por João no Rio Jordão, a Bíblia diz, os irmãos conhecem a história, Mateus capítulo 3, Jesus vai para o Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, ouve-se uma voz no céu dizendo: Este é meu filho amado, no qual eu tenho prazer. E aí Jesus sai dali em Mateus capítulo 3, e no capítulo 4 ele não vai para pastos verdejantes. Saindo do Jordão, ele não vai para águas tranquilas. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. E no deserto, Jesus vai jejuar por 40 dias e 40 noites. Perceba que o ministério de Jesus não começa expulsando demônios. O ministério de Jesus não começa curando enfermos. O ministério de Jesus começa jejuando e orando por 40 dias e 40 noites. E é interessante pensarmos sobre isso, porque todas as vezes que Deus vai marcar um novo tempo, vai marcar um novo período, Ele convoca o seu povo para jejuar e orar.
Todas as vezes que Deus vai fazer algo novo, Ele convoca o seu povo para jejuar e orar. Exemplo, Mateus capítulo 4, antes de iniciar o ministério, Jesus foi orar. Outro exemplo, Atos capítulo 9, verso 9, a Bíblia diz que Paulo, indo no caminho de Damasco, tem um encontro com Cristo. E quando ele tem esse encontro com Cristo, a Bíblia diz que ele fica sem comer por 3 dias. E no mesmo livro de Atos 9, ainda em Damasco, a Bíblia diz que Paulo começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Então o ministério de Paulo tem início logo após um período de jejum de 3 dias. No mesmo livro de Atos, capítulo 13, a Bíblia diz que na igreja de Antioquia, os irmãos estavam orando e jejuando, quando o Espírito Santo desce e diz: separem Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então perceba que todas as vezes que Deus vai iniciar um novo tempo, Ele convoca o seu povo para orar e jejuar, para orar e jejuar. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Todas as quintas aqui na Bereana Itaquá, sendo estimulados a jejuar e orar, a jejuar e orar, a jejuar e orar. Eu não sei se você está entendendo o convite de Deus para nós, mas Deus está nos convidando para jejuar e orar. E todas as vezes que Deus convida o seu povo para jejuar e orar, um novo tempo é estabelecido na vida daqueles que são participantes disso. Então, meu irmão, eu creio que está chegando um novo tempo de Deus para essa igreja. Eu não sei quem está crendo nisso, eu vou falar de novo. Está chegando um tempo novo de Deus para esse lugar, irmãos. Isaías 43, versículo 19, o próprio Deus diz: eis que estou fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo nesse lugar. Deus vai fazer algo novo nessa cidade, irmãos. Nós estamos no ano do avivamento, e Deus não quer que você seja testemunha desse avivamento. Deus quer que você seja participante do grande avivamento que está por vir. Então, todas as vezes que Deus vai começar algo novo, Ele convoca o seu povo para jejuar e orar. Se você pode, abra comigo Joel capítulo 2, versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Olha o que a Bíblia diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Meu Deus! Muitas vezes quando se deparamos com esse texto, nós focamos na promessa do avivamento, mas se esquecemos de como começa o versículo 28. O versículo 28 começa dizendo: e depois disso. Existe um depois disso. Depois disso, derramarei do meu espírito. E quando prestamos atenção no contexto de Joel 2, nós vamos perceber que o depois disso está incluído jejum e oração. Quer ver só? Olha o versículo 12 de Joel 2. Diz assim: agora porém declaro o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Olha o versículo 15. Toquem trombeta em Sião, consagrem um jejum, convoquem uma assembleia solene. Olha o versículo 17 agora. Chorem os sacerdotes entre o pórtico do templo e o altar. E aí sim, depois disso, vem a promessa do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Ei, meu irmão, jejue, ore, e o depois disso vai ser uma realidade na sua vida. Agora, por que devemos jejuar? Essa é a pergunta que vai nortear a nossa noite. Por que jejuar? Por que fazer esse ato? A gente aprendeu o que é jejum, sabe que tem que jejuar, entendeu os impactos do jejum, mas qual é o propósito de jejuarmos? Eu descobri lendo o livro do pastor Luciano Subirá, eu não sabia disso, que existem grupos anti-jejum, eu nem sabia que existia isso. São os haters do jejum, irmãos. Existe isso. Existe grupos de pessoas que estudam para refutar a obrigatoriedade do jejum nos dias de hoje. Se você ler, por exemplo, o livro Cultura do Jejum, você vai perceber que nos primeiros capítulos
é o pastor somente refutando esses argumentos. E o principal argumento que esse grupo que diz que não é preciso jejuar traz, é que não há um imperativo para a palavra jejum, biblicamente. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, jejuem, no imperativo, uma ordem clara, ou um mandamento específico dizendo que nós temos que jejuar. E aí eles pegam e dizem, olha, como não tem um imperativo, uma lei, então não é necessário jejuar, não é preciso. Só que eu penso que esse argumento é um tanto quanto religioso e legalista. Porque quer ver um exemplo bem claro, bem lúdico? Quem aqui é casado? Dá um glória a Deus, deixa eu ver. Dá um glória a Deus pentecostal de casado. Agora sim. É bom demais ser casado, irmãos. Agora vamos entender isso. Quando você foi casar com a sua esposa, você estava lá no altar para casar. E aí você estava lá naquele momento, tal, o pastor pede para você repetir algumas palavras. Nessas palavras, o pastor pediu para você prometer para sua esposa que você ia levar ela para passear? Sim ou não? Ele fez você prometer que você ia dar o seu cartão de crédito para ela ir no shopping, gastar. Você ia permitir ela comprar na Shein. Ele prometeu isso? Fez você prometer isso? Não fez. Tem documento escrito, irmã? Tem documento escrito falando que o marido é obrigado a levar para comer comida japonesa? Meu Deus, não tem um mandamento específico, uma ordem clara dizendo que você tinha que fazer essas coisas. Mas a pergunta é, por que você faz? Se não tem uma lei, por que você faz se não tem um mandamento? Porque você ama. E quando você ama, você não quer fazer só o básico. Quando você ama, você quer ir além. Quando você ama, você quer entregar tudo de você para aquela pessoa. Por isso, aqueles que amam a Deus, irmãos, não precisa de uma ordem, de um mandamento, de uma lei. Eles fazem porque amam o Senhor Jesus. Irmão, você pode viver um evangelho feijão com arroz? Pode. Normal. Você vai para o céu? Vai. Mas, irmão, se você está aqui nessa quinta, antes de um feriado prolongado, num frio, eu creio que você está aqui porque você quer mergulhar em águas profundas. Porque você não quer viver um evangelho feijão com arroz. Você quer ir além. Você quer ir mais profundo no seu relacionamento com Deus. Então é isso, irmãos. Deus nos convida a viver um evangelho de profundidade com Ele. Agora, quando falamos do propósito do jejum, nós esbarramos em dois problemas. O primeiro é, existem pessoas que não jejuam porque não entendem o propósito. Então tem aqueles que não jejuam porque não sabem para que jejuar. E existem aqueles que até jejuam, mas jejuam com a motivação errada. Então nós precisamos consertar isso, porque tem pessoas que acham que jejum é um ato no qual nós forçamos a Deus cumprir a nossa vontade. Tem pessoas que acham que jejuar é mudar a Deus, Welson. Só que jejuar não é mudar a Deus. Jejuar não é forçar a Deus fazer a minha vontade, forçar a Deus fazer aquilo que eu quero. Jejuar é se submeter à vontade de Deus. Quando eu jejuo, eu não estou forçando a Deus fazer a minha vontade. Eu estou dizendo, Senhor, eu quero me submeter à sua vontade. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4. Se você puder, abra comigo Tiago capítulo 4, versículo 13. Tiago 4,13 diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Tem uma frase que eu anotei aqui, que eu gostei muito, que diz: o jejum não muda a Deus, porque Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas certamente jejuar mudará você. Eu vou repetir de novo para você guardar essa frase no coração. O jejum, ele não muda a Deus, porque Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar certamente mudará você, mudará o seu coração.
Por isso, irmãos, quando você jejua com o propósito certo, com a motivação correta, não tem como você sair de um período de jejum mesmo. Às vezes você sai até triste com você mesmo, porque o seu pecado é revelado, a sua fragilidade é revelada, porque jejuar é afligir a alma. Então quando eu jejuo, eu percebo o quão carente eu sou da graça de Deus. Por isso que jejuar, irmãos, não é para quem quer se exaltar. Jejuar é para quem quer se humilhar. Jejuar não é para aqueles que querem se exaltar, é para aqueles que querem ir aos pés de Jesus, é para aqueles que querem se humilhar diante de Deus. Irmãos, se humilhar diante dos homens é ruim, mas se humilhar diante de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. A Bíblia diz em 1 de Pedro 5,6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lucas 14,11 diz: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Tiago 4,10 diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sabe, irmãos, eu amo um texto de Apocalipse capítulo 1, verso 15. Apocalipse capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz que João, ele tem uma visão do nosso Cristo glorificado. E aí ele começa a dizer algumas características que ele está vendo em Jesus. Ele diz: olha, os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve, a sua roupa é talá, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas aí quando ele vai falar dos pés, ele traz um detalhe, ele diz: e os seus pés são como latão reluzente. Latão reluzente é bronze polido é como um espelho. Por isso que quando eu me humilho, quando eu vou aos pés de Jesus, eu paro de olhar o erro alheio, eu paro de olhar o pecado do meu irmão, da minha irmã, eu começo a olhar o meu pecado, a minha falha, aquilo que eu sou, porque os pés de Jesus são como espelho que reflete a minha vida. Por isso, irmãos, o melhor lugar para estarmos é aos pés de Jesus. Nós precisamos se humilhar, e um ato de se humilhar e ir aos pés de Jesus é por meio do jejum, é afligindo a nossa alma, amém? Então esse é o motivo, um dos motivos da gente adorar. E quando falamos na verdade, dos motivos, das razões, se você for beber em outras fontes, se você for estudar, pesquisar no Google, você vai achar uma lista gigante, interminável de motivos para jejuar. Só que eu gosto do pastor Luciano Subirá porque ele é muito didático. E aí essa ministração, na verdade, a série é em cima desse livro, né? Então a gente vai falar o tempo todo desse livro. E ele é muito didático em explicar o propósito do jejum. Ele diz assim, olha, são dois propósitos basicamente. Propósito principal, diga comigo, propósito principal e propósitos secundários. O que é o propósito principal? Irmãos, existe um propósito principal, a base, o fundamento de todo jejum. E tudo o que não é o propósito principal é apenas complemento. Não é que são diferentes, está inerente ao propósito principal, mas tem alguns objetivos e resultados diferentes. E qual é o propósito principal de jejuarmos? É muito simples. O propósito principal de jejuarmos é buscar a Deus. Você não jejua porque você precisa de um carro, você não jejua porque você está com a vida financeira mal, você não jejua porque você quer uma casa, você jejua porque você quer Deus, você jejua porque você deseja a presença de Jesus na sua vida. Nós não jejuamos para ganhar coisas, nós jejuamos porque nós queremos a presença de Deus. Esse é o propósito principal do jejum. E aí quando olhamos para a vida de Jesus, Mateus capítulo 4, irmãos, Jesus ele vai para o deserto jejuar 40 dias e 40 noites, e a pergunta que eu faço é, por quê? Por que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Ele não queria a glória, porque Filipenses 2 diz que ele abriu mão de toda a sua glória. Ele sendo Deus, ele decidiu abrir mão de toda a sua glória. Então se ele abriu mão de toda a sua glória, o jejum que ele fez não era porque ele queria a glória. Ele não queria poder, majestade, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a majestade, ele é o Filho de Deus.
Ele não queria nenhuma dessas coisas, ele não queria coisas dessa terra, porque o diabo leva ele a um alto do templo e diz: se prostrados me adorares, eu te dou tudo isso. E ele diz: vá-te, Satanás, porque só o Senhor servirás e só a ele prestarás culto. Então Jesus não queria nenhuma dessas coisas. E a pergunta é: por que ele jejuou então? Mateus capítulo 4, verso 4. O próprio Cristo vai responder o motivo do seu jejum. Leia aí comigo Mateus capítulo 4, versículo 4. Olha a resposta de Jesus. Diz assim: e Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, Jesus jejuou porque ele tinha fome. Você fala: meu Deus, isso é ilógico, porque jejuar é exatamente você ficar com fome. Como Jesus jejuou? Porque ele tinha fome. Simples, a fome dele não era uma fome natural, a fome dele era uma fome celestial. Por isso que ele diz: olha, nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo: eu não posso alimentar apenas a minha carne, eu preciso me alimentar de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, quando você jejua, você está dizendo: eu estou abrindo mão do pão natural para me alimentar do pão celestial, o pão vivo que desceu dos céus, que é Cristo. Por isso, irmãos, Jesus ele jejua porque ele tem fome, fome do Pai, fome da presença de Deus. E quando falamos de fome, todos nós temos fome aqui. Um só tem fome de BK, só tem fome de McDonald's, só tem fome natural. Outros têm fome da ganância, do trabalho, do dinheiro. Outros têm fome por lazer, entretenimento, internet, redes sociais. Todo mundo tem fome. A pergunta que fica no ar é: você tem fome? Legal, mas você tem fome de quê? Qual é a sua fome? Sabe por que muitas vezes nós estamos igual aquela mãe que fala para o filho assim: filho, você não pode comer nada até a hora do almoço. Por quê? Se ele come besteira fora do horário, quando chega a comida principal, quando chega na hora do almoço, o que acontece? Ele quer comer, sim ou não? E por que ele não quer comer? Porque ele já se empanturrou de tantas outras coisas, que quando chega o prato principal, ele já não tem mais fome. Eu não sei quem está entendendo aqui. Às vezes a gente está tão cheio das coisas desse mundo, a gente está tão cheio, sabe, irmãos, de internet, redes sociais, entretenimento, que a gente não tem fome mais pelas coisas de Deus. Mas por quê? Porque nós estamos cheios. E o convite de Deus nessa noite é para você se esvaziar. Irmãos, jejum é a única fome que fortalece o homem. Jejum é a única fome que fortalece um homem, porque quando eu estou em jejum, a minha carne está fraca, mas meu espírito está forte. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro, irmãos? Tesouro é aquilo que você guarda, é aquilo que você zela, é aquilo que você dedica a sua atenção. E o meu desejo nessa noite é que o nosso tesouro esteja em Deus, que o nosso tesouro esteja em Jesus, que o Espírito Santo gere em mim e em você uma fome por jejuar, uma fome pela presença de Deus, não uma fome pelas coisas desse mundo, mas uma fome real pela presença do Deus vivo e poderoso. Aleluia. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo: eu não posso só alimentar a minha carne, eu preciso alimentar o meu espírito. Outro motivo, outra razão, dentro do propósito principal pela qual nós devemos jejuar. Abra comigo Marcos capítulo 2, verso 18. Eu amo esse texto, Marcos capítulo 2, verso 18. Marcos 2,18, quem achou dá um glória aí. Diz assim: quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam?
E Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com ele. No entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado, e naquele dia então jejuarão. A Bíblia diz que os discípulos de João Batista e os fariseus chegam para Jesus com o seguinte questionamento: olha, nós estamos jejuando, nós estamos deixando de comer com fim, na verdade o jejum deles aqui era um jejum hipócrita, não posso se dizer nem que era para alcançar o propósito principal. E aí Jesus olha para eles, e aí eles perguntam: olha, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus dá uma resposta: olha, é muito simples, porque eu como noivo estou com eles, mas virão dias que o noivo lhes será tirado, que eu não vou estar mais com eles, e nesses dias eles jejuarão. O que eu entendo com isso, irmãos? Por que Jesus diz: quando eu estou com eles, quando eu estou no meio deles, quando o noivo ainda não foi tirado, eles não jejuam, mas quando o noivo for tirado, aí sim eles vão jejuar. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus está querendo dizer: o nosso jejum é uma expressão de saudade do noivo. O nosso jejum é uma expressão de saudade do noivo. Quando eu jejuo, estou dizendo: a minha alma tem saudade do noivo, a minha alma tem saudade de Jesus. Eu estou clamando: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então esse é o motivo principal, irmãos. Se você esquecer todo o resto que eu for falar aqui, irmãos, grava isso. O propósito principal de jejuarmos é buscar a Deus e expressar uma saudade pelo nosso noivo Jesus. Agora vamos falar dos propósitos secundários. E não tem como falar de todos ponto a ponto, são muitos, mas eu vou falar de alguns bem rapidinho aqui, para não se alongar muito tempo. Lembrando que são propósitos secundários porque são complementares ao propósito principal, amém? Então a essência de todo jejum é buscar a Deus. Diga comigo: a essência de todo jejum é buscar a Deus. Isso aí. Mas dentro desse propósito principal existem alguns desdobramentos complementares, alguns outros jejuns que você pode fazer. Um exemplo é o jejum para consagração, ou jejum para arrependimento de pecados. Qual é a diferença de um jejum para consagração e um jejum para arrependimento de pecados? É bem simples. O jejum para consagração é para você, diz respeito a você se afastar de pecados não cometidos. Então consagração diz respeito a se afastar de pecados não cometidos. Jejum para arrependimento diz respeito a se afastar de pecados cometidos. Então consagração, eu estou jejuando porque eu não quero pecar. Eu estou jejuando porque eu não quero cair em tentação. Eu estou jejuando para o Espírito Santo me fortalecer, porque eu não quero entristecer o coração de Deus pecando. Esse é o jejum para consagração. Agora o jejum para arrependimento: você caiu, você falhou, você pecou, e você faz um jejum para arrependimento. E aí eu sei que tem um monte de gente olhando agora com ponto de interrogação e perguntando: mas aí não faz sentido, porque se o pecado já foi consumado, se eu já pequei, já caí, já escorreguei, por que eu devo jejuar? Já não foi o pecado, sim ou não? Por que eu devo jejuar? Por que eu devo jejuar? Para gerar um arrependimento genuíno, irmãos, e para gerar restauração, transformação, libertação. Sabe, nos nossos dias, falar de arrependimento é difícil, ninguém dá glória a Deus. Não tem like na internet, não tem visualizações no YouTube. Mas falar de arrependimento, irmãos, é falar do verdadeiro evangelho. Porque nós vivemos num tempo que as pessoas têm remorso, mas não têm arrependimento. Qual é a diferença de remorso e arrependimento? É bem simples. Os dois têm choro, os dois têm dor, os dois têm tristeza, só que somente um tem mudança, somente um tem transformação, somente um tem mudança de rota, somente um tem metanoia. Essa é a diferença, irmãos. Quando falamos de remorso e arrependimento, não tem como não lembrar de Saul e Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15,
que Deus dá uma ordem clara para Saul, diz assim: olha, Saul, entra no arraial dos amalequitas e destrói tudo que você vê pela frente, não deixa sobrar nada. Aí a Bíblia diz que Saul, ele cumpre a vontade de Deus em partes. Porque quando ele entra na cidade de Amaleque, ele destrói tudo que ele vê pela frente, só que aí ele poupa a vida do rei Agag e poupa os bens dos amalequitas, ele leva. Só que qual que é a diferença de Davi e Saul, irmãos? Vamos ser sinceros, qual dos dois é mais cruel? Você cumprir a vontade de Deus em partes, você cumpriu em partes, ou você adulterar, ter um filho com a mulher que você adulterou, não querer assumir aquele filho, pegar o marido daquela mulher, colocar na linha de frente de batalha, armar uma emboscada para que ele fosse morto. Qual dos dois é pior? Vamos ser sinceros, Davi ou Saul? Davi ou Saul? Davi. E por que Deus fala assim para Samuel: eu me arrependi, está escrito na Bíblia, 1 Samuel 15, eu me arrependi de ter escolhido Saul como rei, eu me arrependi, mas eu escolhi outro segundo o meu coração. Davi cometeu um pecado muito mais grave, só que a diferença é que quando o profeta Samuel bate lá para falar com Saul, ele não se arrepende, ele mostra que ele carregava um remorso, porque diante de um confronto, ele se justifica e não se arrepende. Eu gosto de uma frase do Luiz Hermínio que diz: quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Grava essa frase, anota aí para você não esquecer mais. Quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento. Então Saul, ele se justifica, ele diz: olha, eu não pequei não. Sabe por quê? Isso tudo que eu peguei aqui é para sacrificar ao Senhor. E aí a gente conhece, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora olha Davi, quando o profeta Natã vai na casa de Davi, aponta o dedo na cara de Davi, revela o pecado de Davi, sabe o que Davi faz? Ora, jejua, chora pelo seu pecado. A Bíblia diz que Davi chorou, jejuou, escreveu o Salmo 51, não dá tempo da gente ler, mas se você ler em casa, você vai ver que é Davi reconhecendo: Deus, a culpa foi minha, eu errei, eu falhei, eu assumo a minha responsabilidade, Deus, eu assumo as consequências, pode me tirar tudo, tira o reino, tira o governo, mas só não tire de mim uma coisa, o teu Santo Espírito. Eu posso perder tudo que eu tenho, mas eu não quero perder a tua presença na minha vida. Devolve a alegria da minha salvação. Davi ora no Salmo 51, irmãos, e por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. Eu penso que hoje nós vivemos com a síndrome de Adão, porque em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que Adão e Eva pecaram no paraíso. E aí Deus, eu vou parafrasear, ele chega para Adão e fala assim: Adão, o que está pegando aí no jardim? O que está acontecendo? E aí Adão, nesse momento, se ele fosse bom de arrependimento, ele não iria se justificar. Ele iria dizer: Deus, eu errei, eu falhei, porque o papel de guardar o jardim era meu, e eu não guardei o jardim, então eu errei, Deus, eu falhei com a minha casa, eu falhei com a minha família. Mas olha como Adão é cara lavada, desculpa a expressão, é cara lavada, é cara de pau, tem que passar um óleo de peroba na cara de Adão, porque olha a resposta de Adão para Deus, irmãos, depois você lê Gênesis 3, você fica doido. Por quê? Desaforado. Porque as ideias de Adão, vou falar igual a gente fala, né? As ideias de Adão. Ele chega para Deus e fala assim: Deus, o problema é tranquilo de resolver. Tem 2 culpados e um inocente. E eu já te adianto, o inocente sou eu. O culpado, você se vira aí, essa mulher que tu me deu, foi você. Eu só sei que eu estou de boa. Eu não fiz nada, eu estou livre. Irmãos, se eu sou Deus, por isso que Deus não é gente. Por isso que Deus é cheio de amor, de misericórdia, porque se sou eu, irmão, Adão ia virar barra amassado na hora. Na mesma hora ele ia virar barra amassado, deitado, porque como que o miserável olha e fala isso? Meu Deus, a culpa é sua, Deus. Olha, irmãos, e nós somos assim, infelizmente. Agora, tem uma cereja aqui, vocês querem que eu fale ou não?
Ou está cansado? Sim ou não? Tem uma cereja, falar igual o Raik Carmelo. Não tem no Google essa aqui. Ó, quando Deus ele vai criar Eva, de onde ele tira Eva? Qual que é o produto, a matéria-prima? De onde saiu Eva? Da costela de Adão. Então, se Eva saiu da costela de Adão, nós podemos dizer que Eva saiu de dentro de Adão. Saiu de Adão. Aí, quando Adão peca, o que ele faz? Ele aponta para fora. Foi a mulher que tu me deu. Só que quando nós justificamos e não se arrependemos e apontamos para outra pessoa aquilo que é de responsabilidade nossa, na verdade nós só estamos revelando aquilo que estava dentro de nós. Eu vou explicar de novo. Onde estava Eva? Dentro de Adão. Quando ele peca, ele diz que quem pecou? Eva. Ele só apontou fora aquilo que estava dentro dele. Por isso que quando você erra, você falha, você diz, olha, foi meu irmão, foi minha esposa, foi fulano, foi ciclano. Você só está revelando aquilo que estava dentro de você. Você só estava revelando aquilo que estava dentro de você. Por isso, irmãos, é noite de se arrepender. Errou, falhou, reconheça, fui eu mesmo. Eu assumo as consequências, Deus, e eu quero me consertar diante de Ti. E como nós podemos fazer isso? Por meio de arrependimento, irmãos. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e faço dele um escravo, para depois de ter pregado a muitos, não ser reprovado naquilo que eu preguei. Irmãos, nós temos que humilhar o nosso corpo, a nossa alma. Não é chorar e depois cometer novamente. Errou, pecou, falhou, dobra o seu joelho, abre um jejum e diz, Deus, eu quero me arrepender de verdade. Deus, eu quero me arrepender desse mal. Eu magoei o seu coração, eu feri seu coração, e eu quero andar num caminho reto diante do Senhor. Deixa a justificação, irmãos. Rasga essa justificativa. É noite de se arrepender diante do Senhor, amém? Fazer jejum para campanha é muito bom. Fazer jejum para portas abertas, irmão, qualquer um faz. Agora Deus está nos chamando para viver um nível de profundidade. E para viver um nível de profundidade, nós não jejuamos mais porque queremos coisas de Deus. Nós jejuamos porque queremos se arrepender do mal que nós estamos fazendo. Tem glória a Deus aí ou não? Vocês estão tristes comigo? Vamos passar aqui adiante. Outro tipo de jejum. Jejum para proteção. Esther capítulo 4 verso 15. Não precisa abrir, mas se você quiser anotar depois você lê em casa. Esther capítulo 4 verso 15 diz que antes de Esther ir falar com o rei para desfazer o decreto de Ramã, né, Amã ou Ramã, não sei a pronúncia do nome desse camarada, que tinha feito um decreto para exterminar o povo judeu, o povo de Israel. Ela falou assim, olha, eu vou entrar na presença do rei para desfazer esse decreto. Mas antes de entrar na presença do rei, o que ela faz? Proclama um jejum. Então, quando você está numa situação difícil, na qual você precisa de proteção de Deus, na qual você precisa de uma intervenção divina, você pode proclamar um jejum pedindo ajuda sobrenatural de Deus. Outro tipo de jejum, jejum em situações de aflições. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 3. Segundo Crônicas 23, eu não sei se tem aí, varão, na tela, mas eu leio aqui, diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Olha só, propósito principal, se pôs a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, propósito secundário. E também em todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Então o texto ele está dizendo que diante das ameaças dos moabitas, dos amonitas, o rei Josafá proclama um jejum. Então, quando você está passando por situações de aflições, quando você está passando por situações de medo, você pode proclamar um jejum pedindo intervenção de Deus, amém? Outro tipo de jejum, jejum em situações de enfermidade. Salmos capítulo 35, verso 13 diz: mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram pano de saco,
Humilhava minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Esse salmo, Davi mostra a possibilidade de jejuar em conjunto com uma oração intercessória. Então aqui tem uma pessoa enferma e Davi está jejuando e orando pela enfermidade dessa pessoa. Então você pode combinar a oração intercessória com o jejum. E é bom falarmos disso, só para destacar um ponto aqui bem rápido. Irmãos, você pode e você deve jejuar por outros. Nós não precisamos achar que o jejum ele é individual, ele é só para nós. Você pode, você deve jejuar pela vida de outras pessoas. Talvez alguém que precisa de cura, de libertação, de proteção, de transformação. Você pode abrir um jejum pela vida dessa pessoa. Isso é um jejum intercessório, amém? Eu já estou acabando, viu, irmãos? Diz assim, vou pular, que vou ser bem rapidinho, que meu tempo já foi, jejum em situações de batalha espiritual. Mateus capítulo 17, versículo 21. Todo mundo conhece aquela passagem que Jesus diz: existem castas de demônio que só saem pela oração e pelo jejum. Então o jejum, ele pode ser um aliado na batalha espiritual. Existem castas de demônio que só saem com oração e com jejum. Outro tipo, penúltimo, jejum como preparação para o ministério. Mateus capítulo 4, a gente lê o texto que está guiando a nossa ministração. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus jejua por 40 dias e por 40 noites. Então é um outro propósito secundário, um propósito como preparação para o ministério. E por último, Lucas capítulo 2, verso 37, diz que a profetisa Ana não se afastava do templo, e então permanecerá viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Ele está falando da profetisa Ana aqui. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Então o último jejum é o jejum como adoração. Amém, irmão? Vocês estão felizes com Jesus ou não? Deu para entender o propósito do jejum? Esse último mexeu muito comigo. Sabe por quê, irmãos? Nesse último não é para receber nada, não é para pedir nada. Então nós podemos jejuar para oferecer a Deus algo também. Nós podemos jejuar dizendo: Deus, aqui está a minha vida, aqui está o meu coração. É igual aquela música: eu não vim te pedir nada, eu só quero a tua presença, Deus. É isso que nós precisamos fazer, amém, irmãos? Que Deus nos ajude a viver uma cultura do jejum. Que Deus nos ajude a não ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, amém? Se você pode, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Amém?